Irmãos, é um momento muito feliz que nós estamos vivendo aqui agora. Nós estamos reunidos para cultuar a Deus em gratidão, para agradecer. É melhor do que pedir, não é? Se nós estivéssemos aqui num culto para estar só pedindo, claro é que nós não estamos proibidos de pedir, mas o objetivo aqui hoje é agradecer a Deus. É mostrar a Deus que nós somos um povo grato a Ele. Glórias a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Graças a Deus. Capítulo 4 de Filipenses, nós estaremos lendo a partir do versículo 14 até o 19. Filipenses, capítulo 4, versículos 14 ao 19. Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: Todavia fizestes bem em tomar partido na minha aflição, e bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração, e normalmente no início de uma ministração, a gente tem o costume de estar orando. E eu acho que vocês sabem que tem algum costume que é muito bom? Por exemplo, Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Tornou um costume. Tem gente que não tem, fala assim, não, eu orar por um costume eu não vou. Eu acho que é melhor você acostumar a orar. Pode orar 3 vezes ao dia, fazer disso um costume, né? Mas nós temos o costume de orar. Quando chegamos na igreja, dobramos os joelhos por um momento, é um costume muito bom. No início de uma ministração. Então, vamos orar nesse momento. Aqui há um pedido de oração, quer dizer, além desse costume que temos, eu quero estar passando aqui alguns pedidos de oração, para a gente já estar orando desde agora. Peço oração Irmã Maria Terezinha e família que estão com Covid. Acho que é isso mesmo. Família do evangelista João Batista. Aqui é um outro pedido. Renner, sobrinho do Altino Ferreira, pede oração, está entubado com Covid. Outro pedido aqui de oração, a irmã Brenda pede oração para o seu pai, o irmão José Vantuir, que está hospitalizado em Goiânia e não passa bem. E então, temos esses pedidos. Ao chegar, eu subi ali na cabine de transmissão, e o Tito me me pediu para orar pelo tio dele, que também foi entubado hoje. Eu acho que deve estar relacionado aqui, deve ser outro. Quero pedir uma oração aqui também, irmãos, pela irmã Axa e o irmão Valmir, que foram para Goiânia hoje. Então, vamos pedir a Deus. Qual foi o assunto da nossa lição da revista da Escola Dominical de hoje, a ministração de hoje? Qual foi o tema? Era fé, como é que é? Atitudes da fé. Quando você ora, é uma atitude de fé. Você orando, é uma atitude que mostra a sua fé. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Estamos aqui nesta noite para estar cultuando ao Senhor. Em meio a esse culto, estamos aqui suplicando ao Senhor por esses irmãos que estão enfermos, por essas pessoas que já estão entubadas e as outras estão aí já com um problema, não às vezes nem tão grave, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um e todo o poder está nas tuas mãos. O Senhor tem poder para repreender, o Senhor tem poder para fazer ressuscitar, o Senhor tem poder para livrar, o Senhor tem poder para usar os médicos, o Senhor tem poder para usar os medicamentos, o Senhor tem poder para usar, ó Pai, aquilo que o Senhor quiser usar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, às vezes uma única palavra do Senhor, uma ordem do Senhor, pode repreender qualquer mal, ó Pai. Pai, te peço agora também que o Senhor abra o nosso entendimento para essa palavra, nesse momento de gratidão, que a igreja reúne para te agradecer por essa grande vitória, Senhor. Que o Senhor fale com o teu povo, oriente-nos segundo a tua vontade, nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Podeis assentar. Irmãos, eu hoje estava buscando de Deus. Eu quero deixar aqui simplesmente uma reflexão, uma palavra de reflexão, muito simples. Mas eu quero... hoje eu estava buscando a Deus, lendo alguma coisa, eu li um relato com relação a uma criança, um filho de um pastor. Eu não estou contando aqui, não é uma ilustração. Eu quero contar um fato. Eu li um testemunho do próprio pastor, do pai daquela criança, ele testemunhando através de um artigo. Ele diz que um menino de 5 anos, e aquela criança, todas as vezes que precisava de alguma coisa, os pais davam, como é normal. Toda criança de 5 anos é total dependente dos pais, com relação a tudo. Mas um dia eles resolveram, vamos dar para eles umas moedinhas, para a gente ensinar ele a guardar, a economizar. E organizaram ali, deram para ele um dinheiro para ele aprender a administrar, a economizar esse dinheiro. E, de repente, eles vão para a igreja. E o menino foi tão feliz para a igreja que levou a caixinha, o estojinho, aonde estava guardado as moedinhas. Levou para a igreja. Quando chegou na igreja, de repente ele lembra que chegaria o momento da oferta e ele fala com a mãe: mãe, me dá o dinheiro da oferta? A mãe falou: não, hoje eu não vou te dar. Você tem o dinheiro? Ele falou para a mãe: mãe, se eu der, vai diminuir o meu dinheiro. Ela falou: mas mesmo assim eu não vou te dar. É uma decisão sua. Mas você tem que entender que Deus é a pessoa mais importante que existe. Deus é o ser mais importante na sua vida. Mas você vai dar se você quiser. É uma decisão sua, mesmo sendo uma criança, você que vai decidir. E o menino ficou calado. E a mãe fazia parte do grupo de louvor da igreja, vai para o grupo de louvor e deixa a criança no banco. O pai nem estava ali, havia saído para pregar em outro lugar. E de repente, ao momento da oferta, era uma igreja que tinha o costume de alguém que ofertar ir lá na frente, e o menino foi na frente. E a mãe viu o menino entregando ali a oferta. Quando a mãe volta do louvor, ela chega onde estava a criança e abraça a criança e fala: meu filho, eu fiquei muito feliz de você ter entregado esse dinheiro, feito a sua oferta aqui hoje. Aí o menino falou: mamãe, eu sei que Deus recompensa. Eu sei que Deus é um Deus que recompensa aquele que oferta. Então eu tenho certeza que Deus vai me recompensar. E a mãe, aí ele pergunta, a mãe falou: na realidade Deus recompensa mesmo. Aí aqui eu quero já fazer uma observação. Irmãos, nós como pais, temos mostrado aos nossos filhos que Deus recompensa? Nós temos transmitido essa mensagem aos nossos filhos, ou através de ensinamentos, ou até de ações, de atitudes, que Deus é um Deus que recompensa?
Quantas vezes você testemunhou para o seu filho que você contribuiu e Deus recompensou? Já é um ponto para a gente estar observando. Mas o menino pergunta para a mãe: mãe, e quando Deus for me recompensar, quando Deus for me abençoar, vai cair do céu alguma coisa, um dinheiro do céu? A mãe disse: não, não vai. Aí o menino: mas como que é a forma mais que a gente mais pode perceber? Ela disse: não, Deus usa pessoas, Deus usa alguém para te abençoar. Normalmente é assim. Irmãos, e aqui eu aprendo outro princípio que eu quero colocar aqui nessa noite. Você é alguém que pode ser usado para abençoar. Esse culto aqui nesta noite é um culto de ações de graças, porque teve alguém que foi usado para abençoar. Então aquela mãe passa isso para o filho. Daí a pouco chega alguém lá na casa até antes disso, a criança um dia mostra para a mãe, fala para a mãe: eu queria um tênis. E citou até a cor, o modelo. E de repente chega uma irmã na casa desse pastor, com um embrulho, com um presente para a criança, falou: eu tive vontade de dar isso aqui para você, trouxe para você. Ele pegou o embrulho, abriu, era um par de tênis, exatamente aquele que ele havia pedido. Ele abriu e falou: não, foi Deus que falou, é o Deus que eu ofertei, foi esse Deus que colocou no seu coração para trazer isso aqui para mim. Irmãos, eu achei tão linda aquela história, e a gente aprende alguns princípios. O primeiro deles, que os pais devem transmitir aos filhos que realmente Deus recompensa. O segundo deles foi quando a mãe ensina para o filho: olha, eu não vou te dar hoje, porque hoje você tem o dinheiro, você vai usar o que é seu. Irmão, eu acho isso lindo. E aqui nessa noite, eu quero até que as irmãs entendam essa colocação que eu estou fazendo, porque às vezes alguém vai pensar: pastor, então, como eu fiz uma campanha, eu estou errada, eu deveria ter dado só eu. Não, eu estou falando para uma igreja. É uma igreja, eu como pastor, você como obreiro que está aqui nessa noite, você como membro da igreja. Irmãos, essa igreja, ela tem um potencial muito grande. Esse povo, se abrir as mãos, nós podemos ajudar muita gente. E depois, na realidade, Deus recompensa. E eu fiz questão de fazer essa leitura, e eu quero transmitir essa palavra mais como uma palavra de reflexão mesmo. Eu até já fiz um pedido para os irmãos ali da transmissão, para que eles coloquem ali na tela, me ajudem, até inicialmente repetindo os versículos que eu acabei de ler. Primeiro, Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 14. Eu quero que os irmãos, e eles já colocaram ali numa tradução, não, eu quero na NVT. Foi a que eu pedi lá. Graças a Deus. Filipenses 4,14. Mesmo assim, eu queria que você, pode ficar com a sua Bíblia aberta, a sua linguagem é outra, mas eu pedi essa exatamente para ficar mais fácil para a gente refletir. Eu falei para os irmãos que hoje seria um momento de reflexão aqui nesta noite. Observe o que o apóstolo Paulo colocou ali, quando ele escreveu aos Filipenses. Se a gente ler um pouco antes, o contexto, aqui a partir do versículo 10 do capítulo 4, pode continuar com esse texto lá na tela. A Bíblia diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade. O apóstolo Paulo mostra que ele havia aprendido a viver com necessidade, com escassez e também com fartura. De repente, ele continuando, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas de repente ele chega aí onde nós estamos. Mas mesmo assim, quer dizer, mesmo que eu sei viver com fartura e também com necessidade, mesmo que possa todas as coisas naquele que me fortalece, vocês fizeram bem em me ajudar na minha dificuldade.
pela qual estou passando. Mesmo que eu sei, mas vocês fizeram bem. Então, foi um grupo que atentou para a dificuldade de alguém. Eu quero falar aqui nessa noite, irmãos, eu quero me dirigir mais àqueles realmente que ajudam, porque aqui hoje é um culto de ação de graça por aquilo que foi arrecadado, aquilo que foi conseguido. Eu conheço esse trabalho já de muito tempo. Quando eu vim para Itapuranga, a irmã Otávia liderava esse trabalho, ajudada por um grupo de irmãs. Depois a Glória assumiu, ficou um tempo aí na direção, na liderança desse trabalho. E eu acompanhei quantas vezes, eu acho que praticamente todas, as vezes que tinha ali na igreja, no templo antigo, ali uma reunião no sábado, que era a consagração das irmãs, eu sempre participava. E quantas vezes eu chorei ali, de ouvir testemunhos das irmãs, porque o culto aqui é mais resumido, mas quando havia oração presencial, ali tinha mais tempo para ser exposto, para ser testemunhado os milagres que a gente ouviu, e foram grandes os milagres que eu ouvi ali. Glórias a Deus. Então, eu quero falar hoje mais com esses que Deus tem te dado a possibilidade de doar. Inclusive, o apóstolo Paulo escrevendo, foi na sua... lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz até que é melhor dar do que receber. E nós vamos entender isso aqui perfeitamente aqui hoje, refletindo aqui nesse texto. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo coloca aqui, nessa linguagem que foi colocada aí no quadro, diz assim: mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar na minha dificuldade pelo que estou passando. Aqui na corrigida diz assim: todavia fizeste bem em tomar partido na minha aflição. Vocês posicionaram, tomaram uma posição. Irmãos, eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, de coisa em quando a gente ouve de alguns grupos, de algumas associações, grupos que são organizados por aí para buscar recursos públicos, recursos, às vezes junto a governantes e mais ou menos nesse direcionamento. E é interessante até, às vezes mas eu quero dizer para você, o que eu quero falar aqui hoje é de uma igreja que ajuda, e que Deus, Ele é um Deus que não fica devendo nada para ninguém, é um Deus que nos recompensa, e eu quero provar para você dentro desta palavra aqui nessa noite. Então, seguindo o versículo 15, como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente, quando lhes anunciei as boas novas. Pela primeira vez, depois segui viagem saindo para Macedônia. Na linguagem corrigida, diz assim: bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão a vós somente. Agora vamos para o versículo 16. Coloque aí o 16. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Tem uma tradução bíblica que foram 2 as ocasiões, mas pelo menos mais de uma, todas elas afirmam que são. Versículo 17. Esse é que eu quero me deter um pouco. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela sua bondade. Irmãos, olha para a sua Bíblia, aí no versículo, esse aí foi o 17, né? Não que procure dádivas, mas para for um fruto que aumente na vossa conta. Aqui nós conseguimos provar que Deus é um Deus que, quando você ofertando com a finalidade de ajudar, de resolver o problema de alguém, Deus te recompensa. O apóstolo Paulo chegou a falar assim: olha, eu não estou buscando uma oferta. Eu estou falando isso não é para incentivar vocês a me ofertarem, mas eu estou falando isso porque eu quero ensinar vocês a serem abençoados. A abrir a porta para as bênçãos de Deus.
Irmãos, não existe uma porta maior do que quando você oferta para você ser abençoado. É no momento que você possibilita, você abre a porta para você ser abençoado, é a hora que você ajuda alguém. Eu tenho certeza que aqui nesta noite, se fosse dada, irmã Lucia, uma oportunidade para alguém testemunhar disso, muitos iriam levantar aqui e falar: irmãos, teve um momento que eu ofertei, que eu não tirei do que sobrou, eu tirei do que eu tinha, eu tirei de alguma coisa que praticamente era dentro da minha necessidade, mas Deus me recompensou muito mais do que eu dei. Glórias a Deus. Irmãos, é uma verdadeira realidade. Quando o apóstolo Paulo colocou aí, isso aí não tem nem... Não, eu não estou procurando, não. Tanto é que ele havia falado aqui antes, que ele aprendeu a viver com necessidade, com fartura. Ele tinha viver dentro da própria experiência, ele aprendeu. Mas ele buscava não simplesmente receber donativos, ser abençoado nesse aspecto, mas ele buscava a bênção daqueles que eram doadores, daqueles que abriram a mão na obra do Senhor. Eu, dentro da minha experiência, que não é tanta, mas eu já vivi há alguns anos, irmãos, é uma realidade incontestável. A Bíblia, ela afirma isso, mostra isso. Eu queria que o irmão colocasse ali, até agora tirasse essa parte aqui da tela, onde está, nós estamos aqui no livro de Filipenses, mas eu queria que você colocasse Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25. Pode ser nessa tradução aí mesmo, nessa da linguagem, essa nova versão transformadora. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Irmãos, não é eu que estou falando isso aqui, não. Quem está falando isso aqui é a Bíblia Sagrada. Se você está pensando que nessa noite eu estou simplesmente estimulando a ser um contribuinte para a CIB ou para qualquer outro departamento, tira isso da cabeça, porque na realidade eu estou aqui simplesmente lendo a palavra de Deus ou colocando para vocês a palavra de Deus. E a Bíblia, o que está na Bíblia, eu não tenho que concordar, eu não tenho que aceitar, eu não tenho que concordar, eu tenho que aceitar. Eu tenho que entender que isso aqui é a palavra de Deus, não é eu que estou falando. Então, isso é lei estabelecida por Deus. Então, nessa noite, eu quero que eu termine essa palavra, você entendendo que tudo que você deu, tudo que você doou, tudo aquilo que você contribuiu com essas irmãs, com certeza, você já foi ou será recompensado por Deus. Deus tem uma recompensa para você. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, é melhor dar do que receber. E eu quero deixar aqui ainda, agora sequencie lá o texto de Filipenses, versículo 17, ou agora o 18. Mas tenho recebido o povo... Não, esse aí não. No momento, tenho tudo que preciso, e mais minhas necessidades foram plenamente supridas pelas vossas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Eu queria que você refletisse comigo aqui agora. Eu falei uma palavra de reflexão. Eu não estou aqui para dar uma palavra para levar você a dar glória a Deus, a falar línguas estranhas, não é isso. Eu quero levar você a pensar. Irmãos, você, às vezes, olhando a obra de Deus, você fala: eu não sei o que eu faço para agradar a Deus. O que eu posso fazer como um sacrifício de oferta suave, alguma coisa, oferta aceitável e agradável a Deus.
Observe ali, ajudando alguém. Quando você faz isso, Deus agrada. Você está agradando a Deus. Eu lembro de um testemunho que a irmã Maria Dionísia dava aqui, e eu sei que muitos irmãos ouviram. É que no momento de escassez que eles passaram, me parece que foi no município de Aricuns, ela disse que quando ia fazer o arroz do almoço, ela fazia medida individualmente para cada um dos membros da família. E quando ela contava fazia toda a medida, ela tirava uma e voltava para um outro recipiente, e aquele era destinado para ajudar os menos favorecidos. E eu tenho absoluta certeza, com ela, tanto com relação ao testemunho dela, como pela experiência que a gente tem com relação à obra de Deus, que Deus multiplica. Quantos aqui são testemunhas de que Deus tem multiplicado na sua vida? Quantos de vocês já participaram, já viveram momentos e vocês entenderam, Deus multiplicou. Deus abriu portas. E você quer que Deus abra portas? Abra o coração. Faça como aquela mãe instruiu o filho. Eu não vou te dar hoje para você dar a oferta, não. Você tira do que é seu. Quantas vezes você está esperando, irmão, que sobre, que você tenha recursos de sobra para você contribuir? Mas eu quero deixar nessa noite, dê daquilo que Deus tem te proporcionado, daquilo que Deus colocou na sua vida, contribua, ajude. Não vai faltar para essas irmãs. O ano que vem vai ser mais fácil, irmãs. Deus vai continuar abrindo portas. Vocês vão testemunhar aqui que as bênçãos vão ser maiores do que esse ano. Não foi porque agora foram poucas, não. É porque Deus é um Deus que pode, Ele nos surpreende. E eu tenho certeza que essa igreja, entendendo essa realidade, vocês terão mais facilidade em realizar esse trabalho. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu Deus, coloque o 19 aí. E esse mesmo Deus, que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe pouco. E quando o apóstolo Paulo coloca capítulo 9 de 2 Coríntios, ele fala isso aí exatamente na parte financeira mesmo, é assim mesmo. Embora que, como doador, alguém que pode doar alguma coisa, nós precisamos doar não só coisas materiais. Eu quero terminar aqui, pedindo ao irmão, coloque ali na tela, Lucas capítulo 6, versículo 37 e o 38. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ali está escrito assim: não julgueis e não serão julgados. Do jeito que você julga, quero terminar aqui mostrando a lei da semeadura. O que você faz, você recebe. O que você faz, você recebe. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Volte ao versículo anterior, o que estava na tela. Eu quero deixar aqui, você gosta de ser julgado? Então não julgue. Você gosta de ser condenado? Então não condene. Você tem consciência de que precisa de perdão? Quem que tem isso aqui? Você tem? Então perdoe. Pode seguir. O outro, seguinte. O versículo que você tinha colocado. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais. É a Bíblia que está falando, irmãos. E quem escreveu isso aqui está no Novo Testamento. Quem escreveu isso aqui foi Lucas. Não é alguma coisa lá do Velho, nem do Velho Testamento é.
caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo te capacite a abrir a sua mão, a ajudar, porque você fazendo isso, você estará abrindo portas para que Deus te abençoe poderosamente. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Quando você vê alguém sendo honrado, é porque ele honrou alguém. Quando você vê alguém sendo abençoado, é porque ele já abençoou alguém. Eu lembro, esses dias eu ainda estava conversando com a minha família, e eu contava de um pastor que eu lembro comigo, aconteceu uma vez, eu estava na casa dele, e ele estava com uma pastinha de estudos, e eu tinha vontade naquela época comprar uma pastinha daquela, não sabia nem onde comprasse. E eu perguntei, ele não é que eu pedi a pastinha dele, mas eu perguntei, falei, aonde você comprou essa pastinha? Eu queria comprar uma dessa. Você queria uma pastinha dessa? Eu falei, queria. Ele tirou os estudos que ele tinha dentro e me entregou a pastinha. Eu ainda tenho ela até hoje. Esse pastor, quando às vezes ele comprava um terno, e estava todo bem arrumadinho, todo arrumado, aí de repente, alguém chegava, terno bonito é seu, você está achando ele bonito? Estou. Tirava o paletó e entregava para ele. Não vou te dar o terno todo, não, menos paletó eu vou te dar. Aí desinteirava, ia vestir a calça com outro paletó, mas ele fazia isso. Mas tem uma coisa, nunca foi rico, mas nunca faltou nada para ele. Irmãos, que Deus abençoe, e mais uma vez, que o Espírito Santo abençoe essa igreja, que seja uma igreja de bênçãos abundantes. Eu lembro que na época da construção, do início da construção, eu cheguei a falar isso aqui, eu sei que alguns irmãos lembram. Falei, vocês vão ver o número de carros novos que nós vamos ter na época da construção, depois da construção. E esses dias eu conversava lá na secretaria da igreja. Quantos carros tinha na igreja? O pastor Céu lembrava de uma época que tinha uns 3 ou 4, e a coisa mudou. Hoje, está um número de gente que nós estamos aqui nessa igreja, chega aí fora, quando alguém passa aí, fala, essa igreja está super lotada, porque tem carro demais aí fora. Tem mesmo, tem carro, tem uma pessoa, tem só o marido e a esposa, é desse jeito. Por quê? Porque Deus tem abençoado essa igreja. Aquela ajuda da campanha da safra que você deu naquela época, que era arroz ainda, que era feijão, aquilo não foi esquecido por Deus. Quando você faz algum negócio e é abençoado nesse aspecto financeiro, é porque você abençoou alguém. Quando você ajuda, eu tenho observado isso, irmãos, no aspecto espiritual. Tem irmãs que são abençoadoras, tem irmãos que são abençoadores. Aqui tem gente que ajuda os filhos dos outros, mas de repente a gente vê alguém ajudando os filhos deles. É porque eles fizeram, Deus está recompensando. Irmãos, existe uma lei na Bíblia e ela é atual, é a lei da semeadura. O que você semear, você vai colher. Deus te abençoe.